onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Assim que, se alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Programa da Fé. De volta à palavra original.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é: cristãos são novas criaturas. Ouvintes, eu quero destacar dentre os apóstolos Pedro. Pedro hoje será o nosso exemplo. Em São Mateus, capítulo 16, você verá Pedro sendo elogiado pelo Senhor Jesus, e você verá o Senhor Jesus chamando, dizendo-lhe: para trás de mim, Satanás. O elogio de Jesus Cristo a Pedro foi quando ele disse a Jesus que ele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Também, no versículo 19, quando ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Também, quando ele foi enviado, Mateus capítulo 10, do 5 ao 8, mandou pregar o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. E nós sabemos que o mesmo andou até sobre o mar. Tudo isso seria um grande currículo para um homem assim chamado cristão. Mas, com tudo isto, Pedro não era convertido. O que, pastor? Pedro não era convertido? Sim. A conversão mesmo não se dá no ato que a pessoa pede o batismo. A conversão mesmo se dá quando ela recebe o Espírito Santo. Em Lucas 22, do verso 31 ao versículo 34, ouçam bem. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Pedro deve ter saído dali pensativo. Eu vou mostrar para ele que eu não sou esse que ele pensa que eu sou. Eu vou mostrar para ele que eu sou um verdadeiro crente. Mas
Só foi Jesus ser separado de Pedro, Pedro enfraqueceu na fé. Você pode encontrar em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de que falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se, ali chorou. Que coisa, né? Mas, quando foi a conversão de Pedro? A conversão de Pedro foi no dia de Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo e não mais negou a Jesus, o mesmo como todos os demais, excetuando João, foram assassinados, mas não negaram o nome do Senhor Jesus, não negaram que eram cristãos, não negaram a sua fé. Ouvintes, conversão significa mudança de vida. Nós vemos em Efésios capítulo 2, Paulo escreveu assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Vejam bem, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Vamos abrir um parênteses aqui. Vocês sabem quem que controla este mundo? É só ler em São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Vejam bem: novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus poderia ter dito para Satanás: Mas como você vai me dar algo que não é teu? O mundo é de Satanás.
vai vir para a mão de Jesus Cristo no milênio. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e ouvi vozes nos céus que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando ele reinar, nós também reinaremos com ele. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, em outro tempo passado, andaste segundo o curso deste mundo que está nas mãos do diabo, que jaz no maligno. Primeira carta de João 5, versículo 19. Filhinhos, sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Paulo continua: segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. A conversão muda nós de direção. Nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Agora, a salvação, ela não é pelas obras. Por mais que fazemos, não podemos ser salvos pelos nossos méritos. A salvação é pela graça. Mas, uma vez salvo, passamos a produzir boas obras. As boas obras é resultado da salvação. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras não produz salvação, mas a salvação, a conversão, faz
o homem ser portador de boas obras. Carta a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia! Glória a Deus! Ouvintes, em um culto de perguntas e respostas, o irmão Brana recebeu uma pergunta. A pergunta é: irmão Brana, quando alguém vem sobre mim, me pisa no dedo do pé, como diz o velho ditado, meu temperamento sobe. Vejam bem, como posso vencer isto? Eu não quero isto. Isto é, ele era um homem batizado nas águas, frequentava a igreja, mas ele queria viver uma vida de cristão, de boas obras. Ele queria ser realmente convertido. E a resposta foi esta: amenize teu mau gênio com a oração. Então ajuste seu espírito. Para começar, não creio que haja muitas pessoas neste edifício que alguma vez tivesse mais mau gênio do que eu tinha. Sempre me batiam na boca. Tinha que tomar um pouco de meus alimentos com canudo. Minha mãe, como vocês sabem, era meio índia, e meu pai era um irlandês de Kentucky, e cada um deles tinha suficiente mau gênio para combater uma serra circular. Vocês sabem o que é uma serra circular? É aquela serra que parte uma tora no meio. Já pensou? Um casal assim? Temperamentais? E ele herdou dos pais aquele mau gênio. Sim. E minha boca era golpeada todo o tempo. Para começar, eu era pequeno. E eles verdadeiramente me levantavam e de um golpe me derrubavam. E eu me levantava de novo e novamente uma pancada me derrubava até que já não podia levantar mais. Isso era sempre. E então, quando conseguia levantar-me, e eles novamente me derrubavam com um soco. Assim, essa era verdadeiramente a forma que passei. Eu pensava, nunca poderei ser um cristão. Mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida, nunca mais. Aquele temperamento foi-se da minha vida. Nunca mais. Eu era muito parecido com os meus pais terrenos, mas agora eu sou parecido com
o meu Pai celestial. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Vamos orar, que Deus nos ajude a ser como Cristo. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai bendito, Senhor, abençoa os nossos ouvintes, desta vez, trazendo para os seus corações a vontade de ser como Cristo, a vontade de parecer com Cristo, a vontade de praticar boas obras, a vontade de ser o sal da terra, a vontade de ser a luz do mundo, a vontade de ser realmente convertido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.